Oi, pessoal! Hoje nós vamos continuar a respeito dos arranjos e recursos no sistema de distribuição, focando hoje no sistema de distribuição primária. Aqui eu trago novamente o diagrama unifilar para a gente situar o local dos nossos estudos. Então, saindo lá da geração de energia elétrica, nós passamos pelo sistema de transmissão, entramos no sistema de subtransmissão, como nós estudamos na aula passada, e então a tensão ela é abaixada para níveis de distribuição, nesse caso, nível de distribuição primária, que é o foco dos nossos estudos hoje. As redes de distribuição primária, elas saem da subestação de distribuição. Então, aqui eu trago o exemplo de 3 ramais saindo da subestação de Itumbiara Velha. Elas podem ser tanto aérea quanto subterrânea, sendo as primeiras de uso mais difundido, ou seja, a maioria das redes são aéreas, por seu menor custo. E as segundas, ou seja, as redes subterrâneas, encontrando grande aplicação em áreas de maior densidade de carga. Ou seja, quando eu tenho muita carga em um local menor. Dentre os consumidores primários, são destacados aqui as indústrias de médio porte e conjuntos comerciais, como, por exemplo, shopping centers, além de instalações de iluminação pública, etc. Passamos agora a estudar as redes aéreas. As redes aéreas de distribuição primária, na maioria das vezes, operam de forma radial. A diferença entre radial, malhada e anel já foi explicada na aula passada. E eu vou deixar aqui linkado no card. E essa rede radial ela tem a possibilidade de transferência de blocos de carga entre circuitos, para o atendimento da operação em condições de contingência. O que isso significa? Significa que em condições não normais, em condições anormais, como por exemplo uma manutenção ou então condições de curto-circuito, eu posso remanejar por meio de recursos da rede parte das cargas que estava ligada primeiramente a um ramal para outro ramal. Então é como se eu desconectasse um fio de um lugar e conectasse em outro. Nesse caso, né, é um sistema, a gente tem que lembrar que é um sistema trifásico. Então, a possibilidade de remanejamento de blocos de carga é que dá os recursos da rede e aumenta a sua confiabilidade. Os troncos dos alimentadores, que nada mais são que uma rede de distribuição primária principal, usualmente são condutores de seção de 336,4 mcm, o que permite, na tensão de 13,8 kV, que é a tensão onde normalmente existe na distribuição primária, o transporte de potência de, no máximo, 12 MVA. Só que devido à necessidade de transferência de blocos de carga, né, devido aos recursos que são empregados nessas redes, fica ali limitado a cerca de 8 MVA por alimentador. A principal rede aérea que nós mais observamos são redes aéreas com cabo nu. É o cabo convencional. O condutor, normalmente são condutores de alumínio, seja com alma de aço ou sem alma de aço, ou seja, eu posso ter um cabo de aço ali no meio desse meu cabo de alumínio para dar uma sustentação mecânica maior, ou não, no caso de bitolas menores, e elas são expostas às condições ambientais. As redes aéreas também podem ter cabo isolado. Esse tipo de cabo é utilizado quando houver dificuldades locais para a instalação da rede aérea convencional. Então, aqui eu trago alguns exemplos de locais onde normalmente se utiliza esse cabo isolado. Aqui, lembrando, são cabos de média tensão, 13,8 kV isolados. Então, é uma isolação especial e ele geralmente é bem mais caro do que um cabo sem nenhuma isolação. Então, onde ele é normalmente utilizado? Em locais com arborização intensa, onde deve-se preservar a ecologia local. Também locais de ruas estreitas e a rede convencional acaba acarretando problemas de segurança, porque fica muito próxima de janelas, marquises, sacadas das edificações.
Cabo isolado também é aplicado nas saídas das subestações, algumas delas, para evitar o congestionamento de estruturas com os circuitos aéreos convencionais, uma vez que os circuitos aéreos eles ocupam uma área bem maior. Também são aplicados em locais com alto índice de poluição ambiental e em ruas onde as estruturas estejam congestionadas. Então, o poste já não é possível mais inserir nenhuma rede e, no caso de ser necessário aumentar, inserir novos alimentadores, eu preciso inserir algo que é mais compacto, bem menor. Então, eu posso utilizar a rede aérea com cabo isolado. Uma outra aplicação é que quando os índices de interrupção, DEC/FEC, que são índices que nós vamos estudar mais à frente nessa disciplina, forem ocasionados pelos fatores anteriores. Então, se existe muita interrupção por esses fatores anteriores, pode-se trocar a rede aérea de cabo nu para cabo isolado, de forma a melhorar esses índices. Existe ainda um outro tipo de rede que hoje é bastante difundido, que é a rede aérea protegida compacta. Então, esse tipo de rede é aplicado em áreas com características tanto urbanas quanto rurais. Elas apresentam melhor desempenho comparado aos cabos nus, face às adversidades e condições ambientais. Elas minimizam e podem até mesmo eliminar problemas com congestionamento de estrutura, arborização, segurança, etc., uma vez que elas são bem mais compactas. Então, a rede protegida compacta, ela emprega cabos protegidos numa configuração compacta. Então, aqui é muito importante destacar que esses cabos não são isolados. Eles possuem um material isolante ao redor do cabo, mas a espessura dela é muito pequena. É somente o suficiente para permitir a aproximação maior entre as fases. Tanto que, caso algum objeto ou alguém toque nesse cabo, pode acontecer um acidente gravíssimo, porque não é uma isolação, é simplesmente uma proteção. Eles, como é uma rede compacta, eles são separados por espaçadores poliméricos em formato normalmente losangular e sustentado por um cabo mensageiro, como esse espaçador aqui losangular ou então espaçador vertical. Eles são empregados nos postes, de forma que a cruzeta ela é dispensada e no lugar dela são utilizados os espaçadores. Onde normalmente são aplicados essa rede aérea protegida? Normalmente em regiões arborizadas, pela maior confiabilidade dessa rede, ao toque de galhos de árvores, de forma a que esses galhos podem tocar momentaneamente sem que forme um curto-circuito, um caminho de baixa impedância para a terra, permitir uma menor área de podas e possibilitar maior espaçamento na periodicidade das podas das árvores. Além do cabo mensageiro, servir como proteção da rede contra a queda de alguns galhos. Além disso, as áreas com frequentes ações de vandalismo também podem ser empregadas, uma vez que, nesse caso, a implementação da rede protegida compacta deve ser somente nos trechos onde é detectado esse vandalismo. Também são aplicados em locais com congestionamento de circuitos, pela possibilidade de instalação de até 4 circuitos no mesmo poste, na mesma estrutura, principalmente ali nas saídas das subestações, onde é mais congestionado. As redes aéreas possuem algumas configurações. Essas configurações diferentes são utilizadas geralmente para aumentar a confiabilidade daquele sistema. Elas são aplicadas tanto em cabos nus, isolados ou protegidos, de forma a compatibilizar a importância da carga ou a localidade a ser atendida. A primeira configuração das redes aéreas é o sistema radial simples. Ela, como o próprio nome diz, é a mais simples de todas as configurações. São utilizadas em áreas de baixa densidade de carga, ou seja, onde as cargas estão bem espalhadas, o que acontece geralmente na zona rural, nas quais os circuitos tomam direções bem distintas, face às próprias características da distribuição de carga. Aqui é apresentado esse sistema. Então, nós temos aqui esse símbolo aqui é de um religador, que é um dispositivo, um equipamento que nós vamos estudar ainda nessa disciplina. Isso aqui representa a saída da subestação.
E esses triângulos são transformadores. Esses transformadores depois vão abaixar a tensão para níveis de distribuição secundária, né? 220, 380, dependendo da região, pode ser 220 e 127. Então, aqui, nesse caso, esses transformadores representam as cargas, porque logo depois dos transformadores estão conectadas cargas de baixa tensão. Então, como nós podemos notar, essas cargas elas são espaçadas, bastante distantes uma das outras, e a rede não oferece nenhum tipo de recurso. No caso, se ocorre um curto-circuito em qualquer local da minha rede primária, não existe nenhuma forma de desviar o caminho da corrente, da carga, né, para atender os consumidores. Então, no caso de um curto-circuito na rede primária, todos os consumidores vão ficar sem energia elétrica. Por isso que ela é aplicada em locais de baixa densidade de carga. E também ela é a mais barata, porque não é necessário colocar nenhum outro equipamento que forneça esses recursos à rede. Outra configuração de redes aéreas é o tipo radial com recurso. Nesses sistemas, eles deverão ser utilizados em redes que demandem maiores densidades de carga ou requeiram maior grau de confiabilidade devido às suas particularidades, como, por exemplo, em hospitais e centros de computação. Eles são caracterizados pela existência de interligações normalmente abertas, que são essas chaves que, em condições normais, elas ficam abertas, como o próprio nome diz. Porém, elas podem ser manobradas, elas podem ser fechadas. Em quais condições? Em condições de contingência. Então, vamos supor que esse religador aqui, ou o juntor aqui na saída da subestação, ele abriu por uma falta ou algum problema na alimentação. Nesse caso, eu posso fechar essas chaves normalmente abertas, de forma que eu fecho o circuito e eu permito com que eu alimente as cargas que ficariam desenergizadas. Por isso eu tenho um recurso adicional, que são as chaves normalmente abertas, que diminuem ou até removem, né, o tempo de desligamento dos meus consumidores. Esse sistema ele é mais caro que o sistema radial simples, porém eles oferecem melhores índices de interrupção. Também pode ser aplicado o sistema em anel. Ele tem a finalidade de aumentar a confiabilidade do sistema, de forma que, por meio desse esquema em anel mais elaborado, ele possui dispositivos de seccionamento e religamento que permite a alimentação do consumidor por duas fontes, alternativamente ou por circuitos provenientes de uma mesma subestação ou subestações diferentes. Esse sistema em anel possui um custo maior comparado ao radial, não só pela multiplicidade dos equipamentos de proteção e manobra, como pela necessidade de maior bitola dos condutores que devem, né, trabalhar com uma certa folga, porque em situações de contingência, de transferência de carga, eles devem funcionar com toda aquela carga que está a jusante. Outra configuração da rede aérea se chama primário seletivo. Nesse sistema, que se aplica em redes aéreas, tanto aéreas quanto subterrâneas, a linha ela é construída em um circuito duplo. Então, nós podemos notar aqui nesse diagrama que existem dois circuitos, um aqui em cima e outro aqui embaixo. Normalmente fica um do lado do outro. E os consumidores, eles são ligados através de chaves de transferência, que são chaves, né, que na condição normal elas conectam o consumidor ou a um circuito ou a outro circuito. Então aqui está o detalhe dessas chaves, né? Temos aqui a chave e aqui o detalhe delas. Ou ela vai conectar aqui nesse caso somente ao circuito de cima. No caso de um problema nesse circuito de cima, eu tenho recurso do circuito de baixo. Então, ele vai detectar automaticamente que esse circuito de cima aqui saiu e ele vai alterar para a sua outra posição, sendo alimentado pelo outro ramo, o outro alimentador. Essas chaves, né, como eu disse anteriormente, normalmente são de transferência automática.
eles têm normalmente relés que detectam a existência nula de tensão, ou seja, quando não existe tensão nesse barramento aqui de cima, ele já identifica que eu preciso alterar qual é o alimentador que vai fornecer energia elétrica para o consumidor. Passamos agora a estudar as redes subterrâneas. Então, quando a densidade de carga atinge valores mais elevados, ali na cerca de 28 MVA por quilômetro quadrado, esse valor de densidade de carga já fica muito próximo do limite do sistema aéreo. Então, a partir dessa densidade, a área em estudo deve ser alimentada por um sistema subterrâneo de distribuição. O sistema subterrâneo também pode ser aplicado onde existem restrições paisagísticas. Então, em locais, centros de cidades, onde se deseja remover aquelas linhas aéreas, se faz um sistema de distribuição subterrâneo. É importante destacar que o custo da construção subterrânea é geralmente mais elevado do que o aéreo. Entretanto, existem casos que alguns fatores eles predominam sobre os custos, como melhor aparência das vias públicas, continuidade de fornecimento, uma vez que as redes subterrâneas elas estão bem menos suscetíveis às condições ambientais. Existem também obstáculos às linhas aéreas e o sistema subterrâneo ainda oferece menor risco de falhas provenientes de causa externa, como queda de objetos, abaloramento de veículos, raios e outros, apesar de estar mais sujeitos àqueles resultantes de escavações. A primeira configuração de rede subterrânea é o primário operando em malha aberta. Nesse arranjo, os consumidores são agrupados em barramentos que contenham 2 dispositivos de comandos nas suas extremidades, que geralmente são disjuntores. Então, esses elementos aqui, que são identificados como D, são esses disjuntores. E o alimentador, que se deriva de 2 subestações diferentes ou de 2 disjuntores da mesma subestação. Então, essa secciona-se num ponto conveniente através do disjuntor que opera aberto na condição normal. Então, esse tipo de arranjo apresenta o custo mais elevado, sendo aplicado somente em regiões de alta densidade de carga com grandes consumidores. Aqui nós também observamos a presença do recurso da chave normalmente aberta, porém, como o que pode ocorrer aqui, por exemplo, um curto-circuito nesse trecho da rede, o que vai acontecer é que esses disjuntores eles vão ser abertos, isolando o meu curto-circuito, e depois eu posso fechar essa chave NA, fornecendo energia elétrica para esse consumidor. Com isso, eu tenho maiores recursos e uma grande proteção do sistema elétrico. Outra configuração é o Spot Network. Então, nessas redes, cada transformador de distribuição tem ali a potência de 500 kVA a 2 MVA e é suprido normalmente por 2 ou 3 circuitos, ou seja, 2 ou 3 alimentadores subterrâneos. Os circuitos que compõem o Spot Network podem se derivar de uma única subestação ou de subestações distintas, de forma semelhante ao sistema anterior. Nós podemos notar que nessa configuração existe aqui algumas chaves NP. Essas chaves NP vêm do nome Network Protector, que é a proteção da rede. Elas nada mais são que chaves que identificam o fluxo de potência ou fluxo de corrente inversa. Então, aqui nós podemos notar que a corrente, em condições normais, ela sempre sai da subestação e vai para a carga. Então, vamos observar aqui essa carga de baixo. A corrente sempre vai descer. Então, ela vai sair desse primeiro alimentador e vai descer aqui por essa chave, sempre vai no sentido de cima para baixo, ela sempre desce. E ela vai sair desse segundo alimentador e também vai para baixo. Então, aqui também, o sentido normal das duas chaves é para baixo. Vamos agora analisar o caso em que ocorre essa falta aqui, esse curto-circuito. No caso de curto-circuito, os 2 alimentadores eles vão fornecer corrente para esse curto. Vamos analisar a corrente, então, saindo desse alimentador aqui de cima. Então, esse alimentador de cima, a corrente vai sair desse alimentador e vai alimentar diretamente essa minha falta. Já do alimentador de baixo,
essa corrente ela vai sair aqui do alimentador, vai entrar nesse barramento de alta do meu transformador de média tensão, ele vai subir por aqui para que ele consiga alimentar o meu curto-circuito. Notem que aqui o sentido do curto, né, da corrente de curto é o mesmo que o sentido da corrente de carga, porém, aqui nesse outro, né, NP, nós podemos notar que a corrente sobe, ou seja, é o sentido contrário. Essa é a condição para a atuação do NP. Então, esse NP aqui, ele vai abrir. Da mesma forma, né, que os demais NPs, onde a corrente de curto-circuito ela é inversa à corrente de carga. Dessa forma, todos os NPs que estão conectados a esse meu alimentador faltoso, eles vão abrir, isolando as minhas cargas, né, desse meu alimentador que está sob condições anormais. Então, automaticamente, por meio dessa chave especial, eu consigo remover o meu problema. Nós podemos notar que a confiabilidade desse sistema ela é muito alta, porém o custo das redes em Spot Network é muito elevado e justifica sua utilização somente em áreas de grande densidade de carga. Por exemplo, a rede do plano piloto de Brasília ela foi construída em Spot Network com 2 e 3 circuitos que derivam, inclusive, de subestações diferentes, o que aumenta muito a confiabilidade desse sistema. Bom, pessoal, hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades lá no Moodle, porque além de comporem parte da nota final de vocês, ela também vai contabilizar a presença na semana. Então, é importantíssimo que façam todas as atividades que estão lá no Moodle. Muito obrigado pela atenção e até mais.